Bom recebê-los nesta manhã de domingo. Eu quero saudar a todos quantos já estão presentes nesse santuário, e esta palavra de saudação se estende àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom tê-los participando deste culto ao Senhor. É bom estar de volta. Domingo passado estávamos em viagem e faz muita falta. E especialmente dessa vez, porque estando distante não tive como acompanhar o culto pela internet. Sempre que estou viajando eu tento uma forma de acompanhar os cultos da igreja. No domingo passado isso foi impossível, porque com a diferença de fuso horário, os horários dos cultos coincidiam com horários de atividades lá também, e não foi possível. Os irmãos têm na pastoral de hoje um breve relato de algumas coisas que aconteceram ali naquela experiência em La Paz. Os irmãos podem conhecer um pouco mais do que aconteceu. Eu aproveito para agradecer aos irmãos as orações que nos acompanharam durante toda a viagem, durante toda aquela programação ali. Quero aproveitar para parabenizar as mulheres pela programação do domingo passado. Eu soube que a programação do domingo à tarde foi extraordinária, embora os homens tenham sido privados de participar, muitos homens se queixaram disso, mas soube que a programação foi muito bonita. Agradeço à irmã Alice a coordenação da programação e também a notícia constante no boletim de hoje com alguma informação sobre aquela atividade. E também a programação do domingo à noite, totalmente dirigida pelas mulheres. E já soube que também foi uma programação muito bonita e que agradou aos irmãos e exaltou o nome do Senhor. Durante esta semana, várias atividades marcaram esses dias, e eu quero só destacar daqui a pouquinho uma palavra específica sobre o Congresso da Família, mas quero neste momento deixar uma palavra pessoal de gratidão aos irmãos pela sexta-feira, pelo nosso aniversário na sexta-feira. E os irmãos sabem que eu já tenho dito algumas vezes que uma das características do pessoal da Capunga é que essa turma aqui é exagerada, não é? Os irmãos conseguiram, sexta-feira, se superar. Conseguiram superar qualquer expectativa. E eu não vou narrar aqui o que aconteceu, muitos estão sabendo, mas numa espécie de conspiração de todos os grupos da igreja, da meia-noite de quinta-feira até às 11h30 da noite de sexta, eu perdi a conta da quantidade de festas e de mensagens, de celebrações e de surpresas, e sorri muito, gastei muitas lágrimas também, acho que o estoque foi todo embora, mas eu quero dizer aos irmãos que eu não sei como agradecer tantas e tamanhas demonstrações de carinho para comigo, para com a minha família. É uma igreja extraordinária no modo como demonstra o seu carinho. Os irmãos sabem fazer isso e conseguiram me surpreender sucessivamente no aniversário que eu tinha certeza seria muito tranquilo, muito suave, muito discreto. Havia comentado já com minha esposa que certamente depois da festa toda de janeiro, esse aniversário passaria mais tranquilo, sem muita badalação, mas os irmãos me surpreenderam imensamente com as demonstrações de carinho. Quero dizer que sou muito grato por esse carinho exagerado e bem acima dos nossos merecimentos. Fica, portanto, minha palavra de gratidão aos irmãos por todas essas demonstrações. Mas quero aproveitar também para lembrar alguns outros avisos. Primeiro, consta no boletim de hoje, nossa assembleia seria hoje pela manhã. Na verdade, essa informação tem que ser revista. Por conta do nosso Congresso da Família, a assembleia foi transferida para o próximo domingo. Então, no próximo domingo, pela manhã, após o culto, teremos a assembleia ordinária da igreja. Na quarta-feira à noite, próxima, dia 20, precisaremos fazer uma brevíssima assembleia extraordinária, apenas para homologação da profissão de fé de alguns irmãos nossos que congregam ali em nossa congregação da Jaqueira. Os irmãos serão batizados, precisaremos homologar sua profissão de fé, que está acontecendo hoje pela manhã lá na congregação. Então, na quarta-feira à noite, uma assembleia apenas para isso. E após o culto de oração na quarta-feira, temos uma importante reunião
do Conselho Administrativo da Igreja. Então, os membros do Conselho Administrativo devem estar atentos, é uma reunião ordinária, mas temos alguns assuntos importantes a tratar. Quarta-feira, após o culto de oração. Estamos nos preparando aí para um momento de celebração de missões mundiais. Esse mês de março é mês de missões mundiais, já vivemos um pouco esse clima no domingo passado, pela manhã, e esta semana voltaremos a enfatizar missões mundiais. Na quarta-feira, a MCA receberá um casal de missionários na Ucrânia, a irmã Irina e o seu esposo, o irmão Anatoly Chmielewski. Eles participarão da programação da MCA, e no próximo domingo, pela manhã, receberemos o nosso missionário, pastor Anatoly, falando no próximo domingo pela manhã, num culto especial missionário. A igreja já o conhece, já esteve aqui em outra ocasião, um servo de Deus que tem sido muito usado pelo Senhor no campo missionário ali no leste europeu. Então será um culto muito especial no próximo domingo pela manhã. E ainda dentro da ênfase missionária, no dia 27, o Grupo Somos Um promoverá um bazar missionário. Irmãos podem cooperar com o bazar, trazendo doações e participar da programação no dia 27, adquirindo no bazar alguns bens que lhes sejam úteis, e dessa forma também cooperar com a nossa oferta em prol de missões mundiais. Queremos avisar que no próximo domingo, após o almoço, todos os professores e jovens e adolescentes têm um importante encontro. Nós faremos uma espécie de estudo prévio da EBD com o pastor da igreja, tratando dos temas que serão abordados no próximo trimestre. Portanto, os professores e jovens e adultos no próximo domingo ficarão após o culto, almoçaremos juntos aqui e após o almoço teremos este encontro importante. Os irmãos se organizem e se programem para isto. Queremos também comunicar aos irmãos que essa semana 2 famílias de nossa igreja foram atingidas por perdas. Uma das famílias, o irmão Elias, que é membro de nossa igreja, perdeu seu pai, o pastor Pedro Francelino Gomes. Ele não era membro da Capunga, mas o irmão Elias é membro de nossa igreja, e nós então nos comprometemos a orar por esta família. E também faleceu esta semana o irmão Alfredo Gouveia Machado. Fomos todos surpreendidos pela morte instantânea do irmão Alfredo. Ele teve um problema cardíaco e, com isso, faleceu rapidamente na manhã do dia 13. Nós pedimos aos irmãos que orem por sua família, membros da igreja que fazem parte daquela família, que acompanhemos essa família de nossa igreja também em nossas orações, para que o Senhor traga o conforto para essas famílias enlutadas. Por outro lado, quero compartilhar com os irmãos os nascimentos, Nasceu Arthur, filho de Tarsis e Soraya Tarquino, e nasceu também, ontem, Daniel, filho dos irmãos Marcelo e Juliana Marques. Então, nós parabenizamos essas famílias que recebem seus filhinhos, desejamos muitas bênçãos do Senhor e muitas felicidades sobre estas famílias. Finalmente, irmãos, eu quero dar uma palavra sobre o nosso Congresso da Família. O Congresso começou na quinta-feira à noite. Falarei um pouco mais sobre o orador do Congresso mais adiante, mas quero apenas dizer que o Congresso tem sido uma grande bênção na quinta-feira, na sexta-feira, ontem com os grupos de interesse e com a palestra geral. Todos os participantes estão muito felizes, muito satisfeitos, muito agradecidos a Deus, e hoje, de alguma forma, a igreja toda pode tomar parte no Congresso. Hoje pela manhã e hoje à noite nós damos continuidade, estendemos o Congresso para a igreja durante o dia de hoje. Quero apenas dizer que, além da programação do Congresso, nós conseguimos acrescentar um bônus, e hoje, às 17h30, haverá um encontro para as mulheres. Mulheres, a partir da adolescência, estão convidadas. Nós teremos a professora Dulce Santana, aproveitando a sua vinda ao Recife. Ela falará hoje, às 17h30, para as mulheres, e eu diria às irmãs que é uma oportunidade que não se pode perder. Aproveitem esta oportunidade. Ela falará justamente sobre mulher, viva a diferença. O tema já me deixou curioso, mas
As irmãs estão, portanto, convidadas para este encontro hoje, a partir das 17h30. Feitas essas comunicações, quero apenas lembrar aos irmãos que chegaram mais alguns exemplares das agendas, não são muitos, mas há mais alguns exemplares para aqueles que não adquiriram, e ainda temos exemplares do pão diário personalizado da Capunga para este ano de 2013. Os irmãos podem adquiri-los na secretaria da igreja. No próximo sábado, teremos um momento muito especial aqui na igreja. O diácono Marcos Pereira será consagrado ao ministério pastoral. Aconteceu o concílio no primeiro sábado deste mês, ele foi aprovado unanimemente pelos pastores que compuseram o concílio, e no próximo sábado nós teremos o culto de consagração do pastor, futuro pastor Marcos Pereira. A igreja está convidada, está convocada, vai ser um momento significativo, não apenas para a sua família, mas para toda a igreja, e esperamos tê-los presentes aqui. Quero, irmãos, fazer referência a algumas pessoas que nos visitam nesta manhã. Quero primeiro registrar com muita alegria a presença do pastor Gelcírio conosco, depois de um longo tempo de ausência por motivo de enfermidade. É muito bom vê-lo, pastor, é muito bom tê-lo de volta entre nós, é uma alegria tê-lo aqui em sua família. E certamente há pessoas entre nós que nos visitam, e eu não tenho os nomes aqui, aliás, tenho alguns nomes que posso mencionar, posso citar, e eu lhes faria referência nesse instante. Primeiro temos o Marcos Valério Dantas, da Igreja Congregacional de Santa Cruz de Capibaribe. Queria que ele ficasse de pé, onde ele está, para que pudéssemos identificar, está ali. Seja bem-vindo, meu irmão, é uma alegria recebê-lo nesta ocasião. Também Maria da Mota Nogueira, essa da Igreja Batista em Água Fria, também está conosco. Eu lhe pediria que ficasse de pé onde está, para que pudéssemos identificá-la. Está aqui em frente. Seja bem-vinda, minha irmã, que bom recebê-la também neste momento. Não sei se tem mais algum visitante, não tenho os nomes aqui, mas eu pediria, por gentileza, às demais pessoas que nos visitam que se colocassem de pé, para que pudéssemos vê-las. Aqui estão, permaneçam de pé por alguns instantes. Alguém da igreja próxima a você vai cumprimentá-lo. Você também vai receber um cartão de boas-vindas da igreja. Então, permaneça de pé até receber o cartão. Você vai receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja, uma expressão de nossa gratidão pela sua presença. Vai perceber que junto ao cartão tem uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais, e aí nós poderemos manter contato com vocês posteriormente. Então, sejam todos muito bem-vindos e que Deus os abençoe. Quero ainda informar, o irmão Marcílio pede para comunicar que ainda há 10 vagas a serem preenchidas para a viagem a Israel. Os irmãos interessados em se informar melhor a esse respeito podem procurar o irmão Marcílio após este culto. Temos mais 5 dias para definir estas vagas. Os irmãos então o procurem para a confirmação. Neste momento, em atitude de oração, nós vamos nos preparar para cultuar ao Senhor. De pé, o introito bíblico, em Salmo 33, versículos 3 e 4. Leamos: cantai-lhe um canto novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Amém. Tu és fiel, Senhor. Número 25 do Inário para o culto cristão.
Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradeço pela tua igreja, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelo café da manhã, te agradeço já pela tua palavra que vai ser pregada pelo teu Filho. Continua, nosso Deus, diante de nós, recebendo esse culto que vai ser totalmente para ti. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos o coro Capunga entoando logo de manhã e, na sequência, o momento de oração. Oh
Antes do nosso momento de oração, eu quero apenas fazer 2 registros. Um deles é que o casal, o irmão Josias e Simone, que estavam residindo no Paraguai há cerca de 3 anos, retorna ao Recife, retorna a Capunga. Não sei se estão presentes nesse santuário no momento, mas estamos muito felizes em recebê-los de volta. Estiveram participando do Congresso da Família esses dias conosco. É uma alegria muito grande para a família capunguense recebê-los. E o outro, a alegria de avistar aqui a irmã a diaconisa Valdereis Fernandes, que esteve por um tempo ausente, em virtude de problemas de saúde também. É muito bom poder vê-la entre nós, de regresso à sua família capunguense. Seja bem-vinda, irmã Valdereis. Nós vamos então ao nosso momento de oração com o pastor Benevando. Bom, os irmãos já perceberam que um dos motivos de gratidão de hoje de manhã é o Congresso da Família. Você que não esteve na quinta, na sexta e no sábado, perdeu. Mas agradeça a Deus. Existe a possibilidade de daqui a 2 anos você ter novamente um outro Congresso da Família. Agora, já que os irmãos, pastor Ney, irmão Valmir, desceram, os irmãos já sabem que é para receber os aniversariantes da semana. Então, cada aniversariante da semana que está presente aqui, poderá vir aqui à frente e receberá um abraço da nossa igreja. Também convido, se estiver presente, o irmão Vitor Moura Pimentel. Ele viajará no dia 28 de março para o Rio de Janeiro. Ele foi aprovado no concurso para oficiais da Marinha. Então, ele viajará no dia 28 e vai deixar a família aqui apreensiva, com saudades. Mas devemos dar graças ao Senhor. Alguns enfermos, nós estamos orando por eles, outros devemos orar. Devemos orar pelo irmão Daniel Moraes Filho, ele está internado, está no hospital. A irmã Janete Menezes, irmão Ben Perrucci, a senhora Luísa Macedo, uma senhora, ela tem 95 anos, ela está na UTI do Hospital da Restauração, devemos orar por sua saúde. A irmã Cássia Cavalcante vai ter um descanso depois do congresso, não o que ela deveria, o que ela mereceria, né? Mas no dia 20, na quarta-feira, ela será submetida a uma cirurgia. Devemos orar por ela, para que todos os procedimentos sejam indicados, sejam dirigidos por Deus. Devemos orar também pela irmã Auri Queiroz. Ela está enferma e, por causa dessa condição, ela não pode vir à nossa igreja. Devemos agradecer a Deus também, apesar do assalto, mas os danos foram apenas materiais. A irmã Maria José, esposa do irmão João Galdino, sofreu um assalto e o carro dela foi tomado. Então devemos orar por ela e agradecer pelo livramento que teve. Devemos ainda orar pelas famílias enlutadas. Foram falados no início do culto. O pai do irmão Elias Fidelis faleceu essa semana. O irmão Alfredo Machado também faleceu. Devemos orar por essas 2 famílias e pelo acampamento dos jovens. Os jovens têm um coração valente, eles querem fazer a obra, mas precisam do apoio da nossa igreja. Então, alguns jovens estão precisando ser adotados para esse acampamento. Então, os irmãos podem ainda hoje fazer uma doação para alguns jovens, se não na sua integralidade, podem doar um percentual dessa inscrição, que eles serão abençoados, serão gratos. O acampamento acontecerá no dia 28 ao dia 31 de março, e o tema é focado em missões. Terá o pastor Fabiano Pereira, o coordenador do Projeto Radical de Missões Mundiais, será o preletor. Então é mais um motivo de oração
ou de oragir, você falar com Deus e também fazer a sua parte adotando um jovem. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela forma como Tu tens falado aos nossos corações, como tem cuidado de nós, pelo congresso da família que tem acontecido desde a quinta-feira e como Tu tens falado às nossas famílias. Nós te agradecemos pelo pastor Paulo Santana, te agradecemos pela forma como ele tem se deixado usar por Deus. Também nós somos gratos a Ti pelos aniversariantes, que eles possam testemunhar da Tua graça, do Teu poder, da Tua salvação, aqueles que não Te conhecem. Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas com o Vitor, nessa viagem que ele fará para o Rio e onde permanecerá por um período afastado de sua família. Tu estejas com ele lá no Rio e também com sua família aqui, que eles possam testemunhar também e ser gratos a Ti pela aprovação nesse concurso. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as pessoas enfermas, pedindo que Tu estejas com elas, estejam afofando seus leitos, estejam restaurando sua saúde, para que elas possam testemunhar de Ti, possam Te louvar, agradecendo a recuperação. Nessa oração nós incluímos as famílias enlutadas. Tu sabes, Tu conheces os corações deles, Senhor, a angústia, a tristeza que existe nos seus corações, mas Tu é o Deus de toda consolação e pode, Senhor, consolá-los, confortá-los, e Te pedimos, ó Pai, que nos uses a cada um de nós para ser suporte nessas horas difíceis. Continua a falar aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento do culto, momento de dedicação, momento em que temos a oportunidade de, diante do Senhor, renovar a nossa disposição de servi-lo com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos bens, mas também temos em nossos corações o sentimento de responsabilidade para com o sustento da obra do Senhor Jesus através desta igreja. Portanto, gostaríamos de dizer aos amigos que nos visitam nesta manhã, àqueles que ainda estão participando conosco do Congresso da Família, que este é um momento que diz respeito aos membros e congregados desta igreja. Nós participamos dele com muita alegria em nossos corações, nós participamos dele de forma liberal, e nesse instante colocamos no altar do Senhor as ofertas, os dízimos, o melhor daquilo que temos para entregar ao Senhor. A palavra de Deus nos fala nesse instante, no texto que encontra-se no primeiro livro das Crônicas, em seu capítulo 16, versículo 29, que diz: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade.
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Sob a inspiração dessa linda oração, eu queria convidar o irmão diácono Leomir Bastos para, nesse instante, consagrar ao nosso Deus os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos pelo seu povo. A palavra de Deus nos fala no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Oremos. Nós te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias derramadas sobre o teu povo, pela bênção que é a família, não só nessa igreja, mas na nossa sociedade. Permita, ó Pai, que as nossas famílias procurem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que tenhamos uma sociedade
mais amável, sadia e que proclame o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, ó Pai, queremos também dedicar esses dízimos e ofertas ao Teu trono de graça, permitindo com que estas ofertas e dízimos possam ser bênção também para a família e para a Tua igreja. Em nome santo de Cristo Jesus é que suplicamos estas bênçãos. Amém. Amém. De pé, a leitura bíblica responsiva em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, em Atos, capítulo 4, versículo 32, em 1 João, de novo, capítulo 3, versículo 18. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Neste momento nós vamos ter a oportunidade de recitar o tema, a divisa do nosso 11º Congresso da Família. Em seguida cantaremos o hino oficial. Leamos o tema: A esperança para a família do século 21. Mais uma vez. A esperança para a família do século 21. E a divisa que se encontra em Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que lhe pode dar esperança. Amém? Cantemos Deus de Amor, o hino oficial deste congresso tão ricamente abençoado para todas as famílias da nossa igreja. Ser
Muito obrigado ao coro da igreja por esta inspiração, por este lindo hino cantado neste momento. Conforme mencionamos, nós, do dia de hoje, estamos estendendo e ampliando o nosso Congresso da Família. Estamos ainda vivendo a ênfase do nosso congresso iniciado na quinta-feira passada. Avisamos aos participantes do congresso, aos congressistas, que nós tivemos duas surpresas esta semana, uma não muito desagradável, mas felizmente coberta por outra muito agradável. Nós soubemos da impossibilidade do pastor David Merck, orador oficial convidado para o nosso congresso, de vir ao Recife em virtude de um problema de saúde. Isto nos angustiou, nos preocupou grandemente, mas felizmente a notícia seguinte foi tranquilizadora e feliz. Ele mesmo providenciou para que fosse substituído. E quando nós soubemos o nome da pessoa que iria substituí-lo, nosso coração se encheu de alegria. O pastor Paulo Santana, sua esposa, Dulce, eu queria que Dulce ficasse de pé para que a igreja pudesse vê-la, conhecê-la. É um casal muito querido de nossa família. São amigos muito especiais que há muito sonhávamos ter aqui na Capunga. Na verdade, quando nós fomos aos Estados Unidos para nossos estudos de doutorado, e quando ali chegamos no finalzinho de 2003, nós conhecemos este casal, que na época já trabalhava com a organização Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, e foi também aos Estados Unidos para seus estudos no mesmo seminário, Seminário Teológico Batista do Sudeste dos Estados Unidos, ali em Wake Forest, na Carolina do Norte. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer muito de perto este casal. Eles têm 2 filhos, o mais velho tem a mesma idade de Tamires, o mais novo um pouco mais velho que Ana Larissa, e aquele convívio foi muito bom. Caminhamos juntos pelas ruas de Wake Forest a procurar escola para os filhos, para resolver as coisas de nossa instalação ali numa terra totalmente diferente para nós. Vivemos momentos inesquecíveis e somos muito gratos a Deus pela vida deste casal. Crescemos muito com eles, aprendemos muito com eles. Meu casamento foi muito positivamente influenciado pelo convívio com eles. Aprendemos muito da vida desses servos de Deus. Somos muito gratos a Deus por isso. E há muito desejávamos tê-los aqui no Recife. Convidamos algumas vezes, nunca conseguíamos que as coisas se encaixassem para isso. Mas Deus queria que eles viessem aqui passar meu aniversário comigo. Então, tudo foi preparado para que eles viessem justamente nessa semana. E o pastor Paulo tem sido orador de nosso congresso desde a quinta-feira à noite. Ontem, Dulce participou um pouco da mensagem. Hoje falará às mulheres às 5h30 da tarde. E, neste momento, eu quero passar a palavra ao pastor Paulo Santana, Paulo César Santana, só acrescentando que ele é formado, é bacharel em teologia pelo Seminário Palavra da Vida e tem seu mestrado em divindades ali pelo Seminário do Sudeste dos Estados Unidos, trabalha há 23 anos no Palavra da Vida como professor nas áreas de ética, de aconselhamento e de teologia da família. Essa semana no Recife também ministrou aulas no mestrado do seminário aqui no Recife, Seminário Palavra da Vida aqui no Recife. É um servo de Deus comprometido com a obra do Senhor e que tem sido um precioso instrumento nas mãos de Deus para falar ao nosso coração durante esses dias. Que o Senhor o use novamente. É uma alegria recebê-lo, meu amigo, e que Deus o abençoe. Obrigado. Bom dia, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Este é o dia que fez o Senhor, vamos nos alegrar e nos regozijar no Senhor. Temos conversado na quinta-feira uma base sólida, um alicerce para a família, que é a sabedoria de Deus. Fizemos alguns estudos no livro de Provérbios. Depois conversamos
que há esperança para a família na resolução de conflitos. A palavra de Deus tem princípios, tem recursos para nós, para lidarmos com os conflitos quando eles surgirem no seio da família. Mas também ontem conversamos um pouco, direcionando um pouco mais para os pais, a responsabilidade na educação dos filhos. Diante de um mundo tão difícil, tão pervertido, nós cristãos sofremos tantas pressões, mas há esperança para a família do século 21. Quando nós nos recorremos a Deus, nós buscamos na sua palavra a instrução para vivermos desta vida aqui. E nesta manhã, eu tenho uma pergunta para você. Você tem tomado decisões na sua vida? Claro, uma pergunta muito lógica, com certeza você tem tomado decisões. Quais os resultados das decisões que você tem tomado? Você tem tido a oportunidade de avaliar decisões de anos anteriores, talvez até mesmo de décadas, se você tem essa idade, para pensar já em décadas, e quais os resultados daquelas decisões tomadas lá atrás? A verdade é que às vezes tomamos decisões erradas, decidimos não muito claramente pelo certo, e não consideramos muitas vezes as consequências espirituais das nossas decisões. Em verdade, nós tomamos decisões o momento todo nas nossas vidas. E precisamos refletir quais são as consequências espirituais das decisões que são importantes para nós. Papai, mamãe, filhos, marido, esposa, nós tomamos decisões para a nossa vida, o relacionamento familiar, o relacionamento entre marido e esposa, estão cheios, permeados de decisões. O relacionamento dos pais com os filhos estão cheios de decisões. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Ruth. Eu quero considerar um personagem bíblico que tinha, na verdade, que tomou uma decisão diante de uma situação. Vamos olhar para as consequências desta decisão, que com certeza não foram boas, mas ainda podemos dizer que há esperança para a família. E diante das consequências tristes da decisão deste personagem, Deus se interessou, Deus estava sempre pronto para alcançar esta família, e quando Deus foi consultado, quando a confiança foi depositada em Deus, quando houve um retorno para Deus, Deus se tornou o resgatador desta família. A minha proposta nesta manhã, ao estudar a família de Elimeleque, lá no livro de Ruth, é que a confiança no Deus resgatador traz esperança para a família. A confiança no Deus resgatador traz esperança para a família, inclusive nós hoje do século 21. Muito bem, vamos considerar o texto que nos traz a informação a respeito desta família. O senhor Elimeleque, casado com a dona Noemi. A história de Ruth se dá no contexto de onde naquele tempo não havia rei em Israel, e os juízes julgavam a terra, julgavam o povo de Deus. E se você voltar apenas uma folha, no capítulo de Juízes 21, versículo 25, temos uma repetição do que acontece nesse período, e finalizando o texto diz o seguinte, Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não estamos pensando numa anarquia total, mas simplesmente aquelas situações onde o mais forte, o mais poderoso, subjugava o mais fraco. Muito provavelmente aquelas situações da lei da vantagem. O mais esperto consegue se virar melhor e se dar melhor na vida. Basicamente este era o contexto no período da história que vamos considerar nessa manhã. Talvez não muito diferente dos nossos dias.
talvez existindo líderes no meio desses juízes que talvez fossem corrompidos, pessoas que eram influentes no meio da sociedade do povo judeu, do povo de Israel, que também tinham a mesma ideia de se aproveitar das situações e levar algum tipo de vantagem. Não diferente dos nossos dias. Muitas vezes, diante da carreira profissional, do trabalho, diante das lutas que temos para conseguir o pão e colocar na nossa mesa, nós encontramos situações adversas. De fato, muitas vezes a esperança foge do coração porque pensamos, não tem mais jeito, está tudo perdido, é tudo muito difícil. De fato, este é o contexto da história que vamos ler. Vamos considerar o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, então já temos o contexto aí. Houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Muito bem, temos os personagens da nossa história, pelo menos os principais aqui, neste início, o senhor Elimeleque casado com a dona Ruth. Elimeleque, que tem um nome que significa Deus é o meu rei, ou o meu rei é Deus, na época que não havia rei em Israel. Talvez filho de pais piedosos, filho de uma família que buscava Deus e ensinava a respeito da família, a respeito de Deus, uma comunidade teológica, esta é a família. Um pai que passou o bastão para o filho, chamado Elimeleque, e que até então vivia uma vida consagrada a Deus. O senhor Elimeleque, casado com uma senhora agradável, a dona Noemi, que é isto que significa o nome dela. Mas havia uma situação difícil nesse período na vida para Elimeleque e sua família. Havia fome na terra. Perceba uma situação extremamente difícil. Mas o senhor Elimeleque e a dona Noemi tiveram 2 filhos. Não sabemos se já neste período de fome, mas o que me leva a cogitar a possibilidade, talvez dona Noemi, enquanto grávida, não teve condições de ter uma alimentação apropriada e nasceram Malom e Quilion, que significa Malom franzino e o Quilion definhado. Você colocaria esse nome nos seus filhos? 2 indivíduos que talvez por serem realmente, como característica física, muito pequenos, talvez faltou, como diz lá na minha terra, no interior de São Paulo, faltou substância, né? Não tinham o alimento apropriado, eram indivíduos pequenos, fraquinhos e definhados. Havia fome na terra de Belém. Alguns escritores vão dizer que, na verdade, a fome era um pouco mais geral na região toda. E aqui, o senhor Elimeleque tem que tomar uma decisão. Ele morando em Belém, que significa a casa do pão. Poderemos dizer, ora pois, era a cidade das padarias. Não faltava pão em Belém, a cidade que produz pão. Mas agora está faltando pão em Belém, não tem comida. E o senhor Elimeleque, talvez já chegando no extremo da situação, fala, não tem jeito, preciso ir embora daqui. Coloque-se nos sapatos do senhor Elimeleque. O que você faria se a sua família estivesse passando uma situação extrema como ele? Não há comida nas prateleiras, na despensa de casa. Nem adianta falar, Franzino, vai na padaria e compra 5 pães para o nosso lanche da tarde. Não tem pão, pai. O padeiro falou que acabou a farinha, eles não estão fazendo mais pão. Ô definhado, vai no supermercado então e compra um pouquinho de mussarela, a gente dá um jeito. Pai, não tem nada no mercado, acabou tudo. Extremo. O que você faria nos sapatos de Elimeleque? Que decisão tomar?
O senhor Elimeleque decidiu simplesmente juntar a sua mala, sua família e ir embora dali. Vamos para Moabe. A atitude de Elimeleque começa a demonstrar aqui um distanciamento de Deus. Situações extremas da nossa vida muitas vezes exigem decisões, e o grande perigo é querermos nos distanciar de Deus. Situações de dificuldade, leia as histórias bíblicas onde há situações extremas, por exemplo, o povo de Israel lá no deserto. Quais atitudes, quais reações brotam do coração, que decisões existem no coração do povo de Israel? São situações extremas. O Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, situações extremas. Que decisão nós tomamos diante de situações difíceis na nossa vida? O senhor Elimeleque falou: vou-me embora daqui, vou para Moabe. Se olharmos a decisão simplesmente pelo fato dele buscar um lugar onde pode haver pão, onde ele pode sustentar e cuidar da sua família, falamos: muito bem, senhor Elimeleque, é isso aí. Em Belém não tem mais pão, vá-se embora. Estaria tudo certo se não fosse no período e o contexto todo da história do povo de Israel. Você sabe para onde o senhor Elimeleque foi? Ele foi para Moabe. Uma decisão circunstancial para um bem maior. Tenho que cuidar da minha família. Na verdade, um bem circunstancial, porque se entendemos profundamente as Escrituras, vamos ver que até o pão, a comida, o alimento, nós dependemos do Senhor, não é o meu braço. Ele nos dá força, nos dá saúde, sim, nós trabalhamos para colocar o pão na mesa, mas tudo vem de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Deus vai cuidar de nós. A decisão pelo bem circunstancial do senhor Elimeleque estava demonstrando uma decisão no seu coração de distanciar-se de Deus. Sabe por quê? Ele vai para Moabe. Eis aqui o grande problema. Em Números capítulo 25, versículos 1 e 2, diz o seguinte: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Depois em Oséias capítulo 9, no versículo 10, diz que havia um poste ídolo, um deus dos moabitas, que era Baal Peor, as quais estavam influenciando muitas pessoas ao redor. E é para lá que o senhor Elimeleque decide ir. Um lugar onde a vida espiritual da família vai se tornar vulnerável. Como que abandonando a esperança de que Deus um dia vai nos dar pão na casa do pão, porque aqui está os limites da terra prometida, mas não, vamos sair, vamos mundo afora. Por meio de um povo moralmente corrupto, ou melhor dizendo, imoral, cheio de prostituição, e trazendo péssimas influências, e com certeza, consequências espirituais para a família de Elimeleque. Foi para Moabe. Agora então, deveríamos com essa informação nos colocarmos novamente nos sapatos do senhor Elimeleque e pensar: qual decisão eu tomaria? Será que eu iria para Moabe? Deixaria como uma decisão firme do coração as promessas que Deus havia feito de uma terra que mana leite e mel, e eu vou arrumar com a minha própria força os recursos, e decidir não esperar no Senhor, e quem sabe, se necessário, morrer esperando e continuar adorando e honrando a Deus na terra de adoração que Deus havia dado para o povo de Israel? Queridos, muitas famílias, diante de pressões, vão se distanciando de Deus. Deixaram a terra da promessa. Aqui é claro, uma demonstração da falta de confiança em Deus.
Essa é a primeira atitude aqui no texto. Mas a coisa não para aí. Há uma tristeza muito grande. Há consequências. E agora nós vemos, além do distanciamento de Deus, vem a decepção. Parece que esta é a sequência na vida de pessoas que decidem se distanciar de Deus. Pais, filhos que se distanciam de Deus. Não é melhor fugir, se distanciar de Deus, da presença dEle, do local de adoração onde Deus nos coloca? Pense em termos na sua vida espiritual. Quando há um distanciamento no nosso coração da comunhão, da leitura da palavra, de viver para Deus, haverão consequências. Olha comigo, versículos 3 a 5, embora já tenhamos lido até o 2. Morreu Elimeleque, consequência, olha que decepção. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5, mais consequências e decepção. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Tinha uma situação difícil em Belém, mas agora a situação é aterradora e é muito pior. Porque o chefe da família morreu, nós não temos como dizer por que é que Elimeleque morreu, se isso é parte do juízo de Deus, mas com certeza Deus é soberano sobre essa história, e Deus está trabalhando, vamos dizer, no que restou desta família, que é a dona Noemi e as noras, porque também os filhos morreram. Uma mulher viúva neste período da história bíblica era uma situação extrema, de extrema dificuldade. Se a situação era ruim, piorou mais ainda agora. Interessante, no versículo 20 do capítulo 1, o que é que a dona Noemi diz, versículos 19 e 20. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, agora há um retorno de Noemi voltando para Belém, e toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Não me chamem de agradável, me chamem de amarga, porque amargo está o meu coração. E quem é culpado nessa história toda? Deus. O distanciamento traz esta decepção no coração de Noemi. Toda a nossa ira e amargura, amados, geralmente é colocada contra Deus em última instância. É a Ele que nos queixamos, e não está correto, porque as decisões, a oportunidade foi dada a Elimeleque, de se consagrar, de orar, de clamar a Deus, de pedir a Ele o pão de cada dia, mas ele achou que o seu braço resolveria. Nós não precisamos de Deus, vamos para Moabe, lá a gente se vira, a situação vai ser melhor em Moabe, terra de gente idólatra. Decepção. Existem maridos, existem esposas amargas, existem filhos amargurados da vida, muito provavelmente por causa de decisões que tomaram e não consideraram as consequências espirituais. Nós temos que refletir como família. Quando houver uma decisão, algo importante, considerarmos as consequências espirituais para a família. Buscarmos o conselho, como vimos já na quinta-feira, buscar a sabedoria da palavra de Deus. Buscar irmãos e irmãs em Cristo que são referências espirituais, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas amados, graças a Deus a história não findou aqui. Diante dessas atitudes, a gente começa a perceber
que Deus quebranta e trabalha no coração de Noemi a partir da sua nora Ruth, de que a confiança no Deus resgatador de fato pode trazer esperança para a família. E aí então, finalmente, a devoção, ou melhor, a dependência de Deus, a sua confiança é restaurada, e então ela toma a decisão de voltar. Versículo 6 do capítulo: então se dispôs ela com as suas noras e voltaram da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Agora Deus está dando pão, então volta, é isso. Lugar de onde não deveriam ter saído. E Deus usa esta nora na vida da sua sogra Noemi. Versículo 16, talvez o versículo chave de todo o livro. Disse, porém, Ruth: não me enches para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. De alguma forma, o indivíduo chamado Deus é o meu rei, e a senhora agradável, tinha instruído seus filhos nos caminhos do Senhor. Embora agora passando uma situação terrível, eles conseguiram influenciar estas duas mulheres. E Ruth percebe, é tocada por Deus, a confiar neste mesmo Deus da sua sogra. Eu vou contigo. O que acontecer com você, eu vou estar junto. Eu não vou ficar em Moabe. Eu quero adorar o mesmo Deus teu, Ruth. Mesmo que você diga que esteja amarga com Ele. Eu quero ter um relacionamento com Ele. E ela passa então a ser a pessoa que traz apoio para esta viúva, e que está sozinha e volta para sua terra e não tem mais nada. E Deus então, vendo o coração da busca, da dependência dele, da confiança que Ruth tem, Deus começa a abrir os caminhos, começa a trazer respostas, e não tenho dúvida, de orações dessas duas mulheres, porque estão em situação extrema. Então vem então a provisão do alimento. Capítulo 2, versículo 12, mostra. Você pode ler no versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Isso é parte da provisão da lei de Deus. Quando haviam pessoas desamparadas, pessoas muito pobres, podiam entrar num terreno onde algum tipo de plantação existia, e aquilo que caísse no chão, os trabalhadores não recolhiam, deixariam para os pobres. Essa era um tipo de provisão que Deus havia ensinado ao povo de Israel. Então a Ruth pede para a sogra ficar em casa. Talvez ela já não tivesse muitas condições de fazer isso. A Ruth vai e traz um pouco de cevada cada dia. Mas lá ela conhece o resgatador Boaz. É aquele parente remidor, também providenciado na lei. Na verdade havia um outro mais próximo, e Boaz confronta com ele e fala: olha, você é o primeiro da fila, você quer resgatar as terras de Elimeleque para a dona Noemi e para Ruth, que é a nora dele. Ele falou: eu não tenho condições, se eu fizer isso eu vou prejudicar a minha família. Falei: então eu sou o próximo da fila, eu vou fazer isso. E Deus traz a provisão de um resgatador. Deus começa a arrumar a situação extrema de dificuldade do próprio alimento e de um local para ficar, através de Boaz para a dona Noemi. A provisão de Deus. Quando nós dependemos de Deus, de fato confiamos nele, é só uma questão de aguardar e ver as ações de Deus, as bênçãos dele, o cuidado dele. Nós não podemos deixar que a esperança, da confiança e da dependência que temos em Deus, no nosso grande Deus, se esvaia. E a bênção maior é o final do livro, capítulo 4, versículos 13 em diante. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram: Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe disseram:
lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e este é pai de Jessé, pai de Davi. Que transformação numa história de uma família que fica por apenas um fio. E Deus restaura esta família e muda a história dessa família. Porque no momento que se distanciaram de Deus, ficaram decepcionados com Deus, Deus usa alguém para mostrar que Ele é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ele de fato é o nosso Deus resgatador. Deus usa a sua nora e a traz de volta para Deus. Aí nós vemos as grandes bênçãos. E Deus coloca Noemi, Ruth, o Senhor Boaz, na própria descendência do Salvador. São descendentes do rei Davi, melhor, né? Ascendentes que vão gerar Davi, e sabemos que esta é a linhagem do nosso grande rei, o Senhor Jesus Cristo. Meu amado, a confiança no Deus resgatador traz esperança para a família. Onde está a esperança do teu coração? Quais decisões você tem tomado? Que decisões você tem para tomar? Talvez hoje mesmo, quem sabe esta semana, quem sabe daqui mais um pouco. Considere as consequências espirituais das tuas decisões. Busque em primeiro lugar a sua dependência em Deus, a confiar em Deus, porque Ele é o Deus resgatador. E se entendemos, o conhecemos assim, Ele é um Deus que enche o nosso coração de esperança. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra, por essa história que mostram decisões não corretas, decisões que levaram Elimeleque a se distanciar do Senhor, procurando um bem circunstancial, e não considerou tudo o que representava morar em Belém. Na verdade, indo para uma terra que talvez ele conseguisse pão, mas que trouxe, provavelmente, influência espiritual não boa para ele e seus filhos. Estavam indo além da divisa, das cercanias da Terra Santa, e estavam indo numa terra que o Senhor não derramara as tuas bênçãos. Mas, ó Deus, guarda cada família nesta manhã que está sendo representada, os irmãos que nos ouvem pela mídia. Ó Deus, venha de encontro às necessidades desses meus irmãos, deles sabedoria diante das decisões, mas que em primeiro lugar haja esta consciência de confiarmos tão somente no Senhor, o Deus resgatador, de dependermos tão somente de Ti, o Deus resgatador, que pode restaurar a nossa família, para que a esperança que temos em nosso coração possa trazer frutos, que seja para o inteiro agrado do Senhor, em adoração, em uma vida que glorifica o Teu santo nome. Assim oramos, Deus, com gratidão, em nome do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Amém. Deus abençoe. Temos um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que nos promete e nos proporciona sabedoria em nossas decisões, quando estamos dispostos a nos aproximar dEle e fazer a sua vontade. Um Deus que nos concede perdão quando precisamos lidar com as consequências dos nossos erros. Um Deus que nos proporciona restauração quando nos dispomos a voltar aos seus braços e aos seus caminhos. É este Deus que faz com que haja sempre esperança, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que tenham sido os nossos erros, quaisquer que sejam os resultados, os efeitos desses erros, nós sempre encontraremos esperança no Deus que nos ama. Vamos cantar nesse momento, neste hino, e vamos fazê-lo pensando nesse Deus que supre, nesse Deus que abençoa, nesse Deus com o qual podemos contar. Vamos ficar de pé, vamos cantar Jesus, Pastor Amado.
final deste culto, louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo, o modo como ele foi usado por Deus mais uma vez nesta manhã para falar ao nosso coração. Antes de terminar, eu queria ainda registrar algumas presenças que eu identifiquei aqui, que são significativas para nós. O Luciano, esposo da irmã Maendra, está presente conosco, estão residindo ali em Arco Verde, está conosco hoje, pelo menos o Luciano, pelo que eu vi. Também nossos irmãos Juba e Damares, estão mais na Bahia do que aqui, mas estão com a gente hoje pela manhã. E avistei também esse casal tão querido, irmão Antônio Holanda e irmã Eurídice, que é um casal muito especial para nós em nossa igreja. Estou feliz em vê-los. Estaremos juntos hoje à noite, as mulheres a partir das 17h30, não percam esta oportunidade, venham, convidem outras amigas para estarem presentes também, a partir das 17h30, estarão refletindo sobre o tema Viva esta Diferença. Vai ser um tema interessante. E todos, a partir das 19 horas, estaremos juntos aqui. É claro que há outros grupos que se reúnem a partir das 18, já certamente estão lembrados, embaixadores, mensageiras, curso de Libras, a partir das 18 horas, e também o Aprendendo e Compartilhando, que agora vivendo a contar. Os irmãos, aproveitem essas oportunidades para crescimento, para aperfeiçoamento e para edificação. Nós vamos curvar a cabeça nesse momento para a bênção, após o que nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Os pastores iremos até a porta, então os irmãos poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.